Olá, gente! Estou de volta com mais uma edição do novo quadro Novidades Literárias da Semana, que, para quem não sabe, é a evolução do quadro Lista de Desejos, que antes eu fazia mais ou menos um por mês e eram vídeos longos, difíceis de gravar, difíceis de editar e também ficavam muito compridos para assistir. Então agora eu resolvi que vou fazer versões menorzinhas que vão ser semanais. Então toda semana vocês vão me ver mostrando alguns livros aqui, coisas que chegaram na minha caixa de correio e que eu selecionei porque eu acho que vocês vão gostar. E para ficar interessante também, tem a parte das surpresas. Olha só, toda semana chega para mim um monte de coisa e eu ainda não abri alguns. Eu vou sempre nesses vídeos pegar uma, duas caixinhas e abrir aqui em tempo real pra gente descobrir juntos o que tem dentro. Todos esses livros estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então ficou curioso com alguma coisa, quiser saber mais informações, quiser saber quanto custa, eu vou deixar os links da Amazon e da estante virtual aqui na descrição. Vamos começar com uma coleção que eu sou fã, que é essa coleção aqui de clássicos da Panda Books. Uma editora que não é muito grande, mas que faz um trabalho assim que eu acho que precisa estar nas mãos de todos os estudantes por esse país. Quem me dera, na minha época, quando eu li Lucila, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e foi um horror. E se eu tivesse que estudar aqui o Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, acho que tá na lista de obras da FUVEST atualmente, né? Também teria sido terrível, porque é poesia do século XVIII, precisa de contextualização, precisa de um auxílio maior de vocabulário, e é isso que essa edição proporciona. Não canso de elogiar, porque é muito bom isso. Eles dividem as páginas, olha só, em coluna central e lateral. E na coluna central tem o texto mesmo, como foi escrito pelo autor, mas na lateral tem o espaço dos editores, os comentários do pessoal que organizou o livro. Às vezes, ó, você destaca uma palavra e tem uma caixa de texto ao lado que dá a contextualização, explica o que aquele verso quer dizer, ou pelo menos te dá um caminho para você mesmo interpretar. Olha só quantas notas aqui ao lado, e não é um glossário que você precisa ir no fim do livro para consultar. Ele tá do lado, então não interrompe o fluxo da leitura. Além disso, olha só, tem as ilustrações. Essa daqui não tem muitas, mas tem sempre ilustrações de vários artistas nessas edições. Olha o Lucila aqui, ó. Também é essa proposta, muitas notas laterais, tá vendo? E isso faz com que a gente esqueça, ou pelo menos não se interrompa o tempo todo, né, na linguagem do século XVIII, século XIX, e consiga fazer o que o autor queria que a gente fizesse. A gente usufrui da história. Eu sou fã dessa coleção, olha, tenho vários outros livros aqui dessa coleçãozinha, e o sucesso foi grande. Então, eles da Panda Books resolveram investir numa coleção mais adulta, né, menos assim, estudantil, mas com a mesma proposta. Olha só, são clássicos internacionais. Esse aqui que me chegou se chama Narrativa de Vida de Frederick Douglass, que é um livro autobiográfico escrito por um escravizado norte-americano. Então o livro, ó, ele é em capa dura, ele não tem todas as ilustrações internas, mas ele tem um pôster que vem dobradinho com uma ilustração do livro, e eu gosto de usar esse pôster como uma cinta, tá vendo? Eu sempre faço isso, ó, eu acho que deixa o livro tão bonito, como se ele tivesse vestido. Né? Mas você também pode, obviamente, usar o pôster desdobrado na sua parede como um pôster. Veja que a proposta por dentro, ela é similar. Tem sempre a coluna central e as colunas laterais com contextualização de vocabulário e contextualização histórica, para que a gente possa entender. Esse é um livro que foi escrito no século XIX, lá nos Estados Unidos. É uma autobiografia sobre os horrores da escravidão, escrito por Frederick Douglass, um escravizado por 20 anos que se tornou líder do movimento abolicionista norte-americano, e a sua luta que fez dele o afro-americano mais influente do século XIX. Um clássico, portanto, da literatura abolicionista, e apresentado pra gente de um jeito assim que eu acho que é um design inteligente. Isso sim é um design editorial inteligente,
que eu admiro, sempre que cai na minha mão assim, eu não canso de elogiar, o que eu vou aproveitar como uma oportunidade para falar da nova parceira do canal, a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que é muito conhecida pelos cursos de tecnologia, claro, tá no nome, então tem cursos de programação, formações inteiras em análise de sistemas e inteligência artificial, mas que também oferece formações completas em design, experiência de usuário e até mesmo diagramação de materiais gráficos como livros, e-books. Quando você se matricula na Alura, você vai lá, escolhe o seu plano e aí você já vai ter acesso a todos os cursos de todas as escolas, todas as formações dentro da Alura. Tem um questionário que você vai respondendo ali logo que você se inscreve, que você faz a sua matrícula, e aí você já vai sendo direcionado para os cursos que vão te interessar. E a boa notícia é que eu tenho um desconto de 15% para vocês. 15% não é pouca coisa para você fazer a sua matrícula na Alura. É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. O cupom já está aplicado, já vai valer para você fazer todos os cursos da escola, dar um rumo diferente para sua vida e para sua carreira. Agora, continuando, vamos mostrar aqui alguns livros da Companhia das Letras que me chegaram. Bom, começando, já que o Oscar tá vindo aí, né? Um dos filmes que estão concorrendo ao melhor filme esse ano é baseado neste livro aqui, A Zona de Interesse, escrito por Martin Amis, que é um livro sobre o Holocausto. Inclusive, sobre o filme, o Steven Spielberg falou que era um dos melhores filmes sobre o Holocausto que ele já tinha assistido. E olha que ele é o cara que fez a lista de Schindler, né? Vamos ver do que se trata. A zona de interesse em Auschwitz era um local onde os judeus recém-chegados ao campo de concentração passavam pela triagem, processo que determinava se seriam mandados para os trabalhos forçados ou levados à câmara de gás. Este romance se passa nesse lugar infernal em agosto de 1942. Há vários narradores, mas cada um presencia o inominável à sua própria maneira. O primeiro é o Angelus Thomsen, oficial de patente mediana, que é um perfeito ariano, tem 2 metros de altura, olhos azuis, coxas sólidas como mastros. Nossa, eles viam até o tamanho da coxa do cara. Além de um conquistador compulsível que está de olho na mulher do comandante do campo. Paul Doll, o segundo narrador, o comandante do campo, é um bufão, desprezado pela mulher e responsável pela supervisão da chegada frequente de evacuados e por seus destinos em Auschwitz. O terceiro narrador é Smul, chefe dos Sonders, uma equipe de prisioneiros judeus que ajudam os nazistas a matar e a se livrar dos corpos dos seus companheiros. Meu Deus, que pesado. Esse é um romance sobre a banalização do mal, a formulação célebre da filósofa Hannah Arendt, em que os personagens encarnam a impessoalidade de uma burocracia alheia aos atos genocidas que engendra. Olha, precisa ter muita coragem para ler um romance como esse. Eu não sei se eu me sinto preparada, nem para ler e nem para ver um filme. Porque só para citar o exemplo, A Lista de Schindler, né, um filme que eu assisti anos atrás, até hoje eu me lembro de algumas cenas, algumas passagens que eu assisti com verdadeiro pavor. Então eu não sei se eu conseguiria encarar novamente algo assim. Mas, continuando aqui com os livros enviados pela companhia, olha que interessante. Aqui nós temos um livro do José Saramago, grande, nunca tinha visto um livro grande assim dele, chamado Viagem a Portugal, com fotografias tiradas pelo autor. Eu fui pesquisar a respeito e descobri que em 1980, mais ou menos, o José Saramago, que ainda não era um escritor mega conhecido mundialmente, ele foi convidado por um pessoal que tinha um clube do livro chamado Círculo de Leitores, era um clube de livro lá em Portugal. Ele foi convidado para viajar por 6 meses por Portugal, escrevendo crônicas sobre o país. E foi o que ele fez. São, portanto, várias crônicas de Saramago, que é um português, descobrindo o próprio país. Ele diz que não é um guia de viagens, não é um livro sobre turismo. É uma obra que
certamente tem a sensibilidade literária dele e a sua fala cáustica, né? A sua acidez. Porque o Saramago, para quem não conhece, ele é muito delicioso de ler porque ele é irônico, ele tem uma fala ácida, ele é um pouco impaciente com certas burrices da sociedade. Então eu tenho certeza que ele imprimiu alguma coisa desse tom que ele tinha assim tão maravilhoso nesse livro. E para fechar aqui essa parte dos livros já pré-selecionados, um pequeno romancezinho contemporâneo chamado Lia, do Caetano W. Galindo. Esse nome não me é estranho, eu acho que ele é tradutor. Eu conheço ele como tradutor e, de fato, ele é nascido em Curitiba e traduziu Ulisses de James Joyce, que recebeu os mais importantes prêmios literários do país. Não é nada fácil traduzir Ulisses. Não é nada fácil ler Ulisses, imagina então traduzir. E aqui ele tem um romance chamado Lia. Vamos ler o que está escrito aqui atrás. Romances podem ser como filmes. Este é um álbum de retratos. Como fotos, os capítulos devem ser vistos por si sós. Como álbum, o livro pode ser lido em qualquer ordem. O que lhe dá sentido é a vida que registra. Eu acho que então é como aquela proposta do jogo da amarelinha, né? Você pode ler os capítulos meio que em qualquer ordem, inclusive na ordem cronológica, né? Na ordem que é apresentada, e sempre vai fazer sentido. Pensem nesse romance como um quebra-cabeças, as peças se conectando de modo aleatório para formar a protagonista. Ou num caso de mistério, a leitura como acúmulo de pistas para revelar uma mulher. Lia nos é apresentada em cenas bem construídas, detalhando memórias, sensações e sentimentos, vivenciados principalmente pela protagonista, mas não só. Lia vê o mundo e é vista por ele. A experiência é mútua e complementar. Ela nos chega fragmentada, em momentos marcantes ou banais, numa narrativa que dispensa as regras do enredo para se alinhar com o que percebemos da vida. O resultado é um romance inovador e ambicioso. Muito bem, parece ser bem a proposta do jogo da amarelinha, do Julio Cortázar. E curtinho, né? Não deve ser demorado de ler, não. Agora vamos para a parte da surpresa. Fechada aqui essa parte dos livros que eu já tinha aberto antes. Vamos a esse daqui. Esse aqui foi mandado pela editora Globo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Michael Thompson, e o nome é Como Ser Lembrado. Como viver uma vida inesquecível se ninguém lembra quem você é? Como Ser Lembrado une o charme fantástico de A Biblioteca da Meia-Noite e a magia de A Vida Invisível de Ed La Rue para contar a história de Tommy. A cada ano, em seu aniversário, todos misteriosamente se esquecem de sua existência. E ao longo do tempo, Tommy é obrigado a criar estratégias para seguir com sua vida, sabendo que jamais poderá criar raízes. Ai, que triste, nossa. As pessoas esquecem dele. Tudo corre relativamente bem, sem percalços, mas também sem grandes emoções nem esperanças, até o dia em que ele conhece Carrie. Ela é a menina mais linda que Tommy já viu, que lhe desperta sentimentos desconhecidos. Tommy está apaixonado e decide combater sua maldição, já que finalmente ele tem um motivo para ser lembrado. História de amor, né? E olha, veio um cartão transparente, assim, ó, um acetato. O que tá escrito aqui? Como viver uma vida inesquecível se ninguém lembra quem você é. Eu acho que a proposta, né, de um cartão assim invisível, em vez do tradicional cartão postal que eles mandam, é isso, é passar a ideia de que ó, você se torna invisível. Quando as pessoas esquecem da sua existência, ó, você evanece. Legal, né? Criativo. Olha, design criativo é isso. E essa experiência que a gente tem assim com um produto, né? O livro, um produto, né, que precisa agradar também como experiência, tudo isso faz parte daquela formação de experiência de usuário
que tem toda uma formação lá na Alura para ajudar a gente a aprender a fazer, né? Vamos a esse aqui, que é da editora Instante. Vamos lá. Em algum lugar lá fora, de Jabari Assim. Em algum lugar lá fora. Ficção sobre a vida de escravizados nos Estados Unidos do século XIX. Olha, é o segundo já aqui desse vídeo. Mas não é um livro clássico, é um contemporâneo. Considerado um dos melhores livros de 2022 pelo New York Times e pelo Washington Post, Em Algum Lugar Lá Fora é um romance profundo e comovente sobre a vida de negros escravizados nos Estados Unidos, narrado sob o próprio ponto de vista deles. A história se passa em uma região não específica do país por volta de 1850, a fazenda Placid Hall. Nela, os escravizados são submetidos aos caprichos de um tirânico e excêntrico captor, e nunca sabem o que lhes pode ocorrer além do trabalho físico desumano. Porém, o que mais fere William, Cato, Margaret, Pandora e o pequeno Xander é a falsa crença de que são incapazes de amar. Ainda que tenham aprendido o idioma e a doutrina religiosa de seus captores, possuem linguagem e rituais próprios e desejam a todo instante estar em um lugar lá fora, uma realidade distinta daquela em que vivem. Até que o pastor Hampson, um homem negro liberto e com um passado misterioso, começa a incutir neles ideias de liberdade. Interessante. Ó, dando uma pequena folheada aqui. O que eu gosto da Instante é que eles sempre colocam aqui atrás, na última página do livro, a explicação da arte de capa. Porque a arte de capa que eles fazem, ó, primeiro que ela é sempre completa, assim, né? E tem sempre algo que ver com a história, ó. Inclusive tem na parte interna, também tem ilustração. E eles explicam quais são as referências visuais. Ó, aparentemente, essa ilustração aqui foi feita inspirada numa canção espiritual afro-americana chamada Swing Low, Sweet Chariot, associada à cultura e à história dos escravizados. Deve ser algum tipo de canção popular, né? E aí as versos dessa canção inspiraram a ilustração de capa. Certo? É isso, gente, olha. E só reforçando, todos esses livros aqui, ó, você consegue comprar com o link que eu deixo na descrição, ou mesmo se você quiser mais informações, saber preços e tal, eu deixo aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, obrigado padrinhos e madrinhas, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!